quando estava ajoelhado diante do assassino de seu filho, o rei de Troia, Príamo, pediu o cadáver do filho, beijando os joelhos do assassino, Aquiles, guerreiro mais poderoso e mais forte de todo o exército grego que tentava invadir a cidade de Troia. Aquiles aceitou devolver o cadáver porque viu nos olhos do rei da cidade inimiga o olhar de seu pai e se lembrou do pai. E então ele devolve o cadáver do filho para o rei de Troia. Isso não vai acontecer numa sociedade como a nossa mais. Eu demorei para fazer um vídeo novo porque eu tinha várias ideias e não chegava a uma conclusão, e claro, o tempo acaba tomando conta da gente, né? E eu tinha a ideia de que meu próximo vídeo seria falando um pouquinho a respeito do Big Brother, de todas as questões relacionadas a isso, apesar de eu não assistir o programa. E aliás, se eu falar alguma bobagem a respeito deles, vocês me desculpem, justamente porque eu não assisti absolutamente nada do programa. Porém, ontem, no dia 4 de maio, faleceu o comediante e ator brasileiro Paulo Gustavo, e vítima aos 42 anos da Covid-19. Esse falecimento chocou, obviamente, o país, que acompanhou não apenas a sua carreira de sucesso, né? O cara é responsável por criar talvez um dos personagens mais interessantes da comédia nos últimos anos, que é a mãe, a Dona Hermínia, né? Que é uma figura que representa várias das mães brasileiras com seu jeito de agir e etc. Mas também ele agonizou em praça pública. Ele agonizou diante dos olhares de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que acompanham toda a tragédia ocasionada pela Covid-19 no Brasil. Essa morte pública exposta nas redes sociais, nas mídias, diariamente atualizada com textos do seu querido marido Thales e dos seus amigos e parentes, foi um martírio para muitas pessoas que eram suas fãs, como minha mãe, por exemplo, que era muito, muito fã e está desolada com o falecimento do Paulo Gustavo. Porém, mais do que isso, né? Foi um mês ou mais, se eu não me engano, acho que foi mais de um mês, de batalha contra uma doença para a qual nós temos vacina. Uma doença que não deveria estar matando pessoas de 42 anos, saudáveis e cheias de vida pela frente. Então por que ele morreu? Ele não morreu. Ele foi assassinado. E o assassino tem nome e sobrenome. O assassino se chama Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Talvez alguns possam pensar: Fábio, mas você está exagerando, você está colocando nas mãos do presidente um assassinato. Não seria a primeira vez e não será a última, pelo menos não até ele sair desse governo, como ele deve sair, preso. O que acontece é que, por uma coincidência do destino, no mesmo dia em que falece o Paulo Gustavo, algumas horas antes, encerrava-se o depoimento do ex-ministro da Saúde, Mandetta, dado à CPI da pandemia, né, a CPI da Covid, que tem como objetivo investigar as ações do governo a respeito do que está acontecendo. Na verdade, a falta de ação e a falta de medidas para conter a pandemia. E nessa fala do ex-ministro, não apenas se comprovou uma enorme incapacidade de lidar com o que está acontecendo, uma desorganização absurda, mas coisas ainda mais graves. Mandetta falou a respeito do fato de que o presidente, para empurrar o seu tratamento alternativo com a cloroquina, teria exigido ou tentado empurrar uma mudança na bula do remédio, para incluir que ele era indicado para tratamento de Covid-19, quando não é até hoje. Tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia foi havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula
da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. Inclusive o remédio que está matando, porque certos políticos, seguindo a cartilha do presidente, estão fazendo coisas como nebulizar o remédio em pessoas, cometendo também assassinatos, cúmplices que são do assassino Jair Bolsonaro. Além disso, chama a atenção no depoimento do Mandetta o fato de que os filhos do presidente, alinhados com o seu pensamento, devotos de São Olavo de Carvalho, estão a todo o momento interferindo nas ações relativas à pandemia, a ponto de impedirem a presidência de fazer parcerias e acordos com a China. Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito, porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então, era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então, eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores. O outro filho do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os 3 filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação. Disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Pedi uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não. Eu ia trazer acabei fazendo por telefone, eu ia fazer essa reunião na OPAS, que é um mecanismo internacional. Então existia uma oposição a qualquer diálogo com a China? Existia uma dificuldade de superar essas questões, né? No início, há uma viagem do presidente para a Flórida, que ele encontra o presidente Trump. Na volta dessa viagem, inclusive, foi o dia que eu recebi o senador Jorginho Mello e o senador Nelsinho Trades no meu gabinete, preocupados porque um dos secretários havia contraído a doença. E foi naquele mesmo dia à noite que eu fui no Congresso, o senador Nelsinho Trades, já contaminado, deu um beijo na testa da senadora Mara Gabrilli. Ali eu percebi, falei, eles não estão entendendo, quer dizer, não havia ninguém compreendendo a extensão daquele problema. Era um momento em que o presidente Trump chamava o vírus de vírus chinês, havia um mal-estar da China com os Estados Unidos, e aqui, de alguma maneira, faziam-se esse tipo de conflitos com a China, que eu achava naquele momento que dificultava muito a boa vontade. Por isso eu fui até a embaixada, por isso eu liguei para o ministro da Saúde, pedindo pessoalmente para que eles ajudassem. A ponto de Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, ter participado de reuniões ligadas às decisões do Ministério, sendo ele um vereador na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o poder que um vereador deveria ter dentro do governo federal? Eu digo, nenhum. E o que nós encontramos agora é um quadro que é consequência de algo que, segundo o ministro Mandetta, não deveria ter acontecido. Pelo simples fato de que, segundo ele, nós poderíamos estar vacinando a nossa população desde novembro. Ou seja, todas as mortes que aconteceram no Brasil, todas as 400 mil mortes, arredondando, que aconteceram no Brasil até o momento, não são acidentais, não são apenas consequência de uma pandemia, não são fruto apenas do comportamento desregrado do brasileiro, porque há muitas pessoas que tentam criar uma imagem de que o brasileiro, imagem histórica, né, de que o brasileiro é mal educado, ele não tem condições de compreender a realidade à sua volta e por isso ele se comporta de maneira irracional, como se fosse uma besta fera, um animal, e acaba levando a pandemia a continuar, né? Como se não tivesse acontecido uma série de aglomerações na Inglaterra, em outros países que são tidos como culturas de elite ou elevadas em relação ao Brasil, né? E que levaram esses países a vivenciarem segundas e terceiras ondas da pandemia. Isso aconteceu em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo, as ações que levaram a pandemia a ser contida, a ser, digamos, não parada porque ela ainda não acabou, mas pelo menos a ser diminuir o tamanho do dano ocasionado por ela, foram ações empreendidas pelos governos,
né? Não dá para esperar que as pessoas, como indivíduos, vão tomar atitudes se o governo não as toma. Porém, não estamos falando de omissão no caso do governo federal. Estamos falando de ação concreta e direta. Ação para permitir, como já foi abordado por algumas pessoas que falaram a respeito dos bastidores deste governo, que nós tivéssemos uma contaminação em massa. O objetivo deste governo é a contaminação em massa. É que nós estejamos contaminados, morram os que tiverem que morrer nesse meio do caminho. O próprio Bolsonaro já disse e já desdenhou das mortes. E que no final o que nós vamos encontrar é a suposta imunidade de rebanho. Desconsiderando a ciência, desconsiderando o fato de que nós tivemos aí o surgimento de variantes resistentes a aqueles casos tradicionais que eram os alvos da Covid, né? A ponto de que nesse momento nós podemos até afirmar que nós não temos grupo de risco. O que nós temos agora se uma pessoa com 42 anos de idade, saudável, morre depois de sofrer por mais de um mês, é entubado? O que nós temos? Nós temos grupo de risco? Eu não sou grupo de risco. Eu não tenho comorbidades. Ou sou? Eu sou grupo de risco. Todos nós somos grupos de risco. Porque nós vivemos no Brasil, e viver no Brasil hoje em dia é ser grupo de risco. E você tem que dar nomes aos bois. Muitas vezes a gente tem medo ou receio de falar as coisas como elas são. Mas elas são dessa forma, e elas não são de outra. Paulo Gustavo, comediante de destaque, uma das figuras mais queridas do Brasil, faleceu. Foi morto pelo presidente da República. Como faleceu parentes próximos de cada um de nós. Eu também perdi pessoas queridas para a Covid. E essas pessoas morreram porque foram assassinadas por um presidente da República e seus correligionários e familiares que decidiram que o Brasil ia ser um grande laboratório de suas teorias conspiratórias e de sua visão de mundo atrasada e medieval. Não confundamos as coisas. A única forma de acabar com a pandemia é tirando o governo do poder. O momento não é da gente apenas lamentar e sofrer pela perda dele e de outras pessoas queridas. O momento é de transformar tristeza em ódio. Porque não é problema nenhum a gente disseminar o ódio contra os inimigos da vida, do povo, dos trabalhadores. Muitas pessoas têm receio de radicalizar as suas posturas políticas, né? E inclusive isso gera críticas, como por exemplo tem rolado desde ontem, né, o dia do falecimento dele, uma crítica constante ao fato de que as pessoas estão politizando a morte do Paulo Gustavo. Que raios de morte é essa que não é política? Eu mencionei aqui no começo, comecei esse vídeo com um texto, né, que na verdade é uma interpretação particular de uma das cenas que eu acho uma das cenas mais belas da história da literatura, que é o momento em que o rei de Troia, na Ilíada, pede de volta o cadáver de seu filho que fora ultrajado pelo seu inimigo, pelo Aquiles. Aquiles amarra o cadáver de seu inimigo depois de matá-lo em combate e o desfigura, dando voltas com o cadáver amarrado à sua carruagem em torno da cidade de Troia. Essa cena, que é analisada por vários pensadores, eu destaco aqui, por exemplo, Jean-Pierre Vernant, um dos maiores pesquisadores da história da cultura grega, por conta do fato de que, naquele momento, Aquiles comete uma das maiores violações que pode ser cometidas para um homem grego, que é pegar o cadáver de alguém, né, que está ali depois da sua morte exposto e ultrajá-lo, violá-lo, desfigurar. Ele tem como objetivo que o seu enterro, o enterro, né, de Heitor, não aconteça. Ele, inclusive, né, está ali violando a face, o rosto, a beleza do guerreiro. Né? Há toda uma discussão nessa obra famosa de Jean-Pierre Vernant, a Bela Morte e o Cadáver Ultrajado,
na qual ele diz que o cadáver, né, do herói é admirado. Ele é parte de um ritual que é público, que é o ritual da morte. O ritual da morte é político, ele é público. O herói grego era lavado, seu corpo era perfumado, ele era exposto para a apreciação da sociedade, queimado, né, numa cerimônia ritualística. Os reis passavam por esse tipo de cerimônia e até se disputavam jogos, no modelo dos Jogos Olímpicos, né? Boa parte das nossas competições derivam desse tipo de ritual funerário. E esses rituais sempre foram públicos porque a morte, ela é um evento público e ela é um evento político. A morte é um evento ligado diretamente a uma visão que nós temos, que nós não entendemos, né, mas nós temos, de que não é apenas uma passagem do corpo nosso, né, o corpo físico, para o fim do funcionamento dos seus dispositivos, os órgãos e etc. A morte é algo mais. A morte é uma passagem para uma outra vida, se você acredita na existência de uma outra vida. A morte é uma passagem para um outro plano, e etc. E a morte, ela precisa ser lembrada. Tanto que a gente lembra e celebra a memória de pessoas mortas. Recentemente, no dia 1º de maio, nós tivemos a lembrança da morte, por exemplo, do piloto Ayrton Senna. Figuras de destaque, figuras heróicas, figuras públicas, são figuras cuja morte não apenas é pública, mas ela é política. E o que acontece no momento da pandemia? Esconde-se a morte. Porque nós, neste momento, estamos enfrentando uma situação em que os cadáveres não podem ser expostos. Porque o Covid impede que você tenha um velório tradicional por conta do fato de você poder ser contaminado pelo cadáver. Então não pode acontecer um velório. E nesse sentido, o que acontece? Algo que é totalmente contrária à cultura da maioria das civilizações que nós conhecemos. Acontece a impossibilidade de celebrar o morto, a impossibilidade de vivenciar o contato direto com a passagem de um plano ao outro. Abandonar o cadáver a uma vala, deixá-lo ser devorado pelos seres da terra, sem que nós possamos entregá-lo. É como se esse cadáver fosse roubado de nós e como se nós perdêssemos o direito à morte. De certo modo, é o que Aquiles quer fazer com Heitor e com toda a cidade de Troia por vingança, porque ele tem ódio dos troianos que mataram seu companheiro, seu melhor amigo, seu primo Pátroclo. Então, ele pega o cadáver do príncipe de Troia, de Heitor, e arrasta em torno das muralhas de Troia para que ele seja desfigurado e depois leva o cadáver embora consigo, para que isso garanta a ele o quê? Garanta a ele a vingança completa, que é não permitir que aquele ser que cometeu um ato que o gerou ódio seja valorizado, glorificado como alguém de respeito. Quando se desrespeita a morte de alguém, até os deuses, e isso aparece no texto de Homero, na Ilíada, até os deuses se posicionam contra Aquiles. Porém, Aquiles permanece fechado e arrogante até o momento em que o pai do inimigo entra escondido no exército grego, arriscando a sua própria vida, com o intuito de pedir: eu quero enterrar o meu filho. Porque isso é importante, porque o cadáver é não apenas um corpo morto, ele não é apenas um pedaço de carne que não mais funciona. Ele é uma vida ligada a uma memória, e essa memória precisa ser entregue pelos vivos para quem quer que seja, para o Hades, para Deus, para onde quer que você a entregue, e para a história. Né? A memória de alguém está diretamente ligada também às cerimônias fúnebres. A gente sempre lembra de grandes cerimônias fúnebres, como o funeral da princesa Diana, como o funeral de John Kennedy, o próprio funeral do Ayrton Senna, que eu já comentei aqui. São grandes cerimônias que nos ficam na memória justamente por quê? Porque ali está recuperado o sentimento tradicional de várias culturas humanas em relação à morte, e a celebração da morte é a celebração da vida do morto.
né? Isso é uma coisa que eu acho que nem precisa tanto de estudo acadêmico para eu explicar. Eu acho que qualquer pessoa que passou por uma perda muito grande sabe o quão importante é o momento de velar o seu morto, de entregá-lo para a terra, né? De devolvê-lo para a terra, se você tiver essa concepção. E a Covid retira esse direito de nós. Ela retira o direito de que você vivencie e experimente a cerimônia de entrega dos seus mortos. E qual é a consequência maior disso? Que nós cada vez mais mergulhamos num sentimento de que as coisas perdem sentido. Por que as coisas perdem sentido na pandemia? Porque a morte perde sentido. E a morte, se você pegar textos de escritores existencialistas, etc., a morte é uma das coisas que dá sentido à vida. A vida, você aproveitar a vida, você viver, tem relação direta com o fato de que você sabe que você vai morrer. Porque a única certeza que existe é que você vai morrer. Então o que você faz? Vive. Agora, quando eu tiro de você o direito de experimentar a morte, eu tiro de você o direito de viver também. Então a gente perde completamente a noção dos limites entre as coisas. Este governo atual, que nos proíbe de morrer, estimulando a pandemia, estimulando a dizimação em massa, o genocídio, porque Jair Bolsonaro é um genocida sim. Ele é, assim como são seus filhos e seus colegas, todos. No momento em que ele nos proíbe de experimentar a morte, ele nos destrói, nos destroça. E nós estamos neste momento sofrendo muito mais e vivenciando um ciclo de angústia diretamente relacionado com o fato de que o presidente da República conscientemente nos tira o direito a uma morte digna. Nesse momento, Paulo Gustavo será velado com as honras que lhe devem por ser a grande figura popular que é, e o Twitter, a rede social favorita do presidente da República e de todo canalha, está lotado de pessoas compartilhando palavras como hipócrita, canalha, genocida, obviamente, assassino, todas relacionadas ao fato de que ontem Jair Bolsonaro postou um lamento à morte de Paulo Gustavo. Poucas coisas são mais ofensivas nesse mundo do que um cidadão execrável como o presidente da República escrever em uma rede social que lamenta a morte de Paulo Gustavo. Esse lamento dele, que soa obviamente hipócrita, vindo logo depois de uma sessão de uma CPI que investiga a responsabilidade dele na pandemia, na qual o seu ex-ministro da Saúde expõe que nós não precisaríamos passar por essas mortes se não fossem por ações efetivas dele, da pessoa Jair Bolsonaro. Como ele tem a coragem de fazer isso? É porque realmente está intencionalmente desejando que nós morramos. E mais do que isso, Jair Bolsonaro não lamenta mortes de figuras com as quais ele não tem uma relação. Jair Bolsonaro não lamenta mortes de inimigos políticos. Não lamenta mortes de pessoas que ele considera que estão fora do escopo da sua política ridícula, né? Ele não lamenta a morte de gente de esquerda, de homossexuais. E ontem, Paulo Gustavo morreu. Paulo Gustavo era homossexual, casado com um homem, com 2 filhos. Ele fazia parte de uma família que está muito longe da família que Jair Bolsonaro defende, mas muito longe. E explicitamente falava sobre isso, defendia essa união estável que ele vivenciava, expunha isso ao público na maior rede de TV do país, que é a rede que inclusive o Jair Bolsonaro tem ódio mortal. Então por que raios do nada Jair decidiu que iria lamentar a morte de um cara que tem absolutamente nenhuma relação com o que ele normalmente defende? Pelo contrário, seria daquelas pessoas que ele torceria para que morressem, como muitos dos seus seguidores torcem e torceram ao longo da agonia vivida pelo Paulo. Porque Jair percebeu que deu merda. Jair percebeu o impacto negativo da sua fala.
impacto negativo das suas posições, impacto negativo e a repercussão da CPI. Com certeza ele percebeu. E com certeza ele sabe que no momento em que as redes sociais estão inundadas de lamentos pela morte de uma figura pública, ele se tornou o alvo. Ele se tornou o alvo. Ele já era? Já era, mas não nessa magnitude. Os movimentos do último fim de semana, que tivemos do dia 1º de maio, em que diversas pessoas foram às ruas, muita gente mesmo, foi às ruas para demonstrar seu apoio ao presidente e autorizá-lo a ser autoritário, podem ter sossegado por algum momento. Mas eu acredito que ele tem a dimensão do que aconteceu. Eu acredito que ele percebe que, ao matar um dos maiores atores e artistas, um dos mais queridas figuras públicas do Brasil, Jair Bolsonaro perdeu o salvo-conduto com muita gente. Ele perdeu a atenção de muita gente que poderia estar ainda no muro. E ele vai tentar recuperar. Tentar recuperar como? Fazendo o que todo mundo faz, tentando entrar no bolo dos lamentos, né? Agindo de forma evidentemente hipócrita num momento em que todos nós sabemos o que aconteceu. O senhor, presidente, matou o Paulo Gustavo. O senhor o matou, assim como matou mais 400 mil pessoas desse país. E o senhor fez isso de maneira consciente e deliberada. E o senhor continua fazendo isso. E vai continuar a ter separado. Como o senhor vai separado? Não sei, mas deve. E esse poder quem tem é o povo. O poder de odiar alguém. Não sei se o senhor vai terminar pendurado como de ponta cabeça, como Mussolini, ou vai à cadeia depois de ser impeachmentado. Mas a única coisa que eu sei é que, como o senhor mesmo dizia, né? Bandido bom, meia palavra basta.